Olá, eu vou falar um pouco sobre o processo de revitalização do rio San Pedro, que fica na cidade de San Antônio, no Texas. Esse é um caso de revitalização bem interessante e que traz, né, algumas lições para a gente, né, que está trabalhando aí com revitalização de cursos d'água no Brasil. Então, acho que a primeira coisa, né, eu separei alguns links aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo também, para quem quiser acessar e conhecer um pouquinho mais do projeto. Mas eu acho que o que vale, assim, né, trazer de contexto é que esse curso d'água era um curso d'água que já tinha sido despoluído, isso é uma realidade muito comum, né, nos Estados Unidos, Austrália, enfim, de você ter cursos d'água que passaram por um processo de degradação, foram despoluídos, mas não foram reintegrados na paisagem. O que isso significa, né? Eles, mesmo depois de despoluídos, eles ainda estavam, né, em canais artificializados, né, em seções de concreto. Então, tem todo um trabalho aí nas últimas décadas nesses lugares de trazer esses cursos d'água para, né, de volta para uma, né, uma integração na paisagem e também trazer elementos naturais para eles e com isso ter, né, um novo ambiente construído, né? Então, se a gente for pensar em termos de intervenções em curso d'água, a gente tem, né, algumas vertentes aí possíveis. Então, a gente pode renaturalizar um curso d'água, que é trazer ele de volta para uma condição natural que ele tinha previamente ao evento de degradação. A gente pode recuperar, simplesmente, né, fazer a recuperação da qualidade das águas, sem necessariamente trazer a parte, né, de integração paisagísticas. E a gente pode trabalhar com a revitalização, que é, né, a gente retomar processos naturais que não necessariamente são idênticos aos originais, mas construir um novo ecossistema que possa, né, promover serviços ecossistêmicos, estar integrado na paisagem, ser ativo, né, no uso para a população e assim por diante. Então, no geral, nas áreas urbanas, o que a gente observa são os processos de revitalização, porque é muito complexo a gente conseguir reverter, né, uma intervenção no curso d'água a ponto de que ele volte a ter suas características 100% originais. Então, dentro de um contexto de urbanização, principalmente aqueles mais densos, aquelas urbanizações mais densas, agressivas, a revitalização é muito mais palpável. Então é bem comum esse cenário, né, nos Estados Unidos, Austrália, enfim, da gente ter um rio que foi recuperado, então ele tem sua qualidade da água restabelecida, mas que ainda não foi integrado na paisagem. Então, né, vem na sequência uma série de intervenções no sentido da gente ter esse curso d'água de novo com aspectos naturais, né, sendo utilizado pela população, enfim. Então, eu acho que logo de cara, né, a gente vê, né, tem essa matéria aqui que eu vou compartilhar, mas é isso, né, foi criado um parque cultural ao longo do curso d'água. Então, a gente vê, né, um curso d'água revitalizado, mas que tem, né, estruturas de engenharia, né, estruturas cinzas que estão ali desempenhando papéis hidráulicos, porque, né, nas áreas urbanas a gente tem uma questão muito forte aí ligada ao controle das cheias, né? Então, os rios têm que ser manejados de uma forma que eles garantam, né, a segurança hidráulica e hidrológica da bacia. Então, a gente vai ver isso, um rio revitalizado numa área urbana é aquele que vai ter, né, algumas intervenções aí nesse sentido também. E aí é um processo que teve aí, né, toda uma integração da população com o poder público, etc. Então, né, a gente observa isso, né, um rio que se apresenta com condições, né, paisagística enriquecida, né, então se a gente pensar aqui um antes e depois, né, um canal de concreto lá que tinha água limpa, né, dá pra gente ver quando a gente olha essa foto que a água tá cristalina, entre aspas, só que estava totalmente, né, assim, separado da paisagem, estava lá sem muitos elementos naturais, e aí a foto do depois já mostrando um novo arranjo, né? Ele ainda, né, tá numa condição lá de uma seção de concreto e tudo mais,
mas tem outros elementos ali trazendo um enriquecimento para ele. E aí, eu acho que o que mais vale a pena assim, destacar nesse processo todo é que é bem comum, né, a gente ter, principalmente nos Estados Unidos, como estratégia de manejo, né, de bacias hidrográficas, de cursos d'água, a criação de entidades específicas com essa finalidade, né? Então, aqui, por exemplo, é a página, né, da Autoridade do Rio de Santo Antônio. Então, é isso, né? Tem um órgão específico que vai trazer esse olhar para a gestão do rio, para a gestão das questões envolvidas, né, com o manejo da bacia hidrográfica desse rio, etc. Então, isso é muito interessante, porque, né, você tem um ator lá dedicado a fazer a gestão desse curso d'água, e com isso a chance da gente ser assertivo, né, ter as coisas funcionando é muito maior. E aí é bem importante ressaltar que todo o processo aqui é bem legal, né? Navegar aqui pelo site da agência e observar, né, todos os processos participativos que houveram nessa construção desse parque público, né, em torno do rio, em torno do rio. Então, é isso, né? É isso, é para construir um rio que seja seguro, limpo, né, e aproveitável, né, que seja usado pela população. E aí é legal aqui tem também o master plan, né, do projeto aí de revitalização, de construção do Parque Cultural. E é bem interessante que, né, mostra um pouco de todo esse caminhar, né, que foi feito para a gente, né, observar hoje um rio que está, né, dentro num contexto de revitalização. Então, é importante sempre destacar, né, os projetos de revitalização, né, de sucesso. A literatura já mostra isso, existem artigos que fazem, né, uma quantificação dos programas de revitalização, e o resultado é que a gente tem mais sucesso nesses programas quando a gente envolve a comunidade, quando a comunidade participa ativamente das decisões sobre o que vai ser feito no Rio, sobre né, onde vai ser aplicado os recursos, onde que vai ter área de lazer, onde que não vai ter, enfim. Então, é algo que é bem recorrente na literatura, a gente vê isso como resultado, né, de que processos participativos apresentam um sucesso maior, né? São mais sustentáveis, se mantêm com o passar do tempo. E aqui mostra, né, o Masterplan mostra um pouco desse histórico do Rio, de que foi retificado, que foi poluído, e toda a urbanização, né, crescente da bacia, e esse processo de repensar aí o Rio e, né, envolvendo a comunidade para que ela decidisse, né, os trechos de recuperação, né, onde teriam as áreas de lazer, enfim. E, e aí a gente vendo, então, nascer, né, esse programa de revitalização do Rio com, né, a espacialização de todas essas ações. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, porque muitas vezes a gente, aqui no Brasil, quando a gente faz os estudos para revitalização de rios, a gente se inspira muito nesses processos e acaba fazendo um desenho de revitalização que não inclui a parte da recuperação das águas, né? E aí o resultado disso é que a gente tem um programa de revitalização que é muito mais paisagístico, e o resultado final é como a gente não olha para essa parte de engenharia da recuperação da água, a gente acaba implantando parques, em rios que mantêm suas águas poluídas, e isso é um grande limitador do sucesso de programas de revitalização, né? Porque uma das premissas, né, da revitalização é que a gente integre de novo as águas com a população, e aí a gente não tem como integrar a população com as águas se as águas estão poluídas. Então, não estou dizendo que a gente não deve revitalizar, e sim que a gente tem que levar em consideração todas as etapas necessárias, né? Revitalizar um rio passa por um processo de recuperação, e a recuperação só vem com infraestrutura sanitária, com drenagem,
drenagem sustentável, que vai olhar não só para as questões de quantidade de água, mas também para as questões de qualidade. Então, né, para que a gente tenha projetos de revitalização que sejam realísticos, porque é bem comum a gente ter todo um olhar de revitalização, mas o rio está poluído, então, né, é quase como a gente pulasse etapas de despoluição do rio. E aí a gente tem programas que, né, trabalham na revitalização do espaço e o rio está poluído, e a gente fala, ah, então não deu certo a revitalização porque o rio está poluído. Não, não é que não deu certo, né? Porque não foi feita a recuperação do rio antes. Então, né, a revitalização é um passo que só se completa com a recuperação do rio, né? A recuperação da qualidade da água. Então, é bem interessante isso, né? Então, vai sendo mostrado aqui, né, todas as estruturas que foram pensadas para esse parque, né? E tudo muito voltado ali para a questão de integrar a população no espaço, né? Acho que a revitalização de sucesso é aquela em que a população usa o rio, né? Usa as áreas públicas, usa as estruturas de lazer que foram pensadas, né? E aí é isso, né? Enfim, tem aqui uma questão de custo estimado, mas eu acho, né, importante a gente ver isso. Eu acho que esse, esse contexto de ter agências destinadas à gestão do rio né, uma ferramenta muito importante aí que deveria ser mais aplicada aqui pra gente no nosso contexto brasileiro. E aí, assim, basicamente é isso, né? Então, o Rio hoje ele tem aí uma série de estruturas, tem, né, esses trechos aqui que hoje a gente vê assim, com vegetação, com, enfim, estruturas de observação, antes era um canal de concreto, né? Então, então vejam a importância, né, da gente trazer esses elementos enquanto enriquecimento paisagístico, né? Então o lugar fica mais bonito, fica mais agradável, atrai a população naturalmente. E também todos esses elementos estão trabalhando também as questões de qualidade da água, enfim, então, né, a gente sempre ganha com tudo isso. Então eu convido a todos a visitar aqui a página e dar uma olhada geral. Então tem uma série de informações sobre as estruturas de lazer. Enfim, é muito interessante, né? Espero que em breve a gente possa ter casos desse tipo para mostrar aqui também no Brasil, né? De, né, casos de sucesso aí de revitalização, enfim. Então, tem uma série de informações aqui, né? Sobre a questão da limpeza do rio, né? A questão hidrológica, a segurança hidrológica contra cheias. Então, é um caso aí bem interessante da gente analisar, tá bem?